Graça e a paz do Senhor Jesus. Venho hoje mais um dia, essa manhã do dia 28 de agosto de 2024, e venho trazer uma palavra para os nossos corações, para refletirmos sobre situações que podemos mudar na nossa vida e atitudes. Aqui eu trago uma história que Jesus contou em Lucas 16. Em Lucas 16 ele citou o rico e o mendigo. É interessante que nessa história Jesus cita esse rico que vivia vivendo do jeito que ele queria, não estava nem aí para as pessoas, somente para ele e para as riquezas dele. Aqui cita que ele tinha uma roupa muito luxuosa, muito chique, panos finos, e na porta dele havia um mendigo chamado Lázaro. Esse Jesus, observe que falou até o nome. Então observe a questão de valores que Jesus conta na história. Opostos, né? E o valor que Jesus deu a Lázaro, que citou o nome, e ao rico, que só falou que era um grande rico. E aí, nesses dois casos, o Lázaro vivia ali na frente da casa desse rico, e toda vez esse rico passava, não dava atenção para ele, e o Lázaro estava, vamos dizer assim, passando uma situação difícil, morava na rua, estava cheio de chagas, e esse rico não se importava de ver a situação que Lázaro estava. Não fazia nada para melhorar a situação desse homem que estava na frente da casa dele, ou seja, não se importava com essa pessoa que estava bem próxima a ele ali. Quando os dois morreram, Lázaro foi consolado. No caso aqui, quando foi citado que Lázaro vai para o seio de Abraão, que é o céu, e esse rico, quando também morreu, foi para o inferno, devido às suas atitudes. Era uma pessoa que colocava em primeiro lugar o dinheiro e outras coisas. Enfim, lá no inferno ele reconhece que existe um Deus, reconhece que ele errou e pede para que Lázaro, ele estava em tormentos lá, pede para que Lázaro molhe a mão dele na água e coloca na boca dele, porque ele está em tormentos e está com muita sede. Porém, o pai Abraão aqui fala que tem um abismo entre eles, existe uma distância que ele não pode fazer nada, que ele estava no lugar onde o que ele plantou. E mesmo assim ele fica muito preocupado daí, já que ele estava naquela posição, com os parentes dele, com as pessoas que também viviam a vida regada de luxos e de coisas apenas pessoais e práticas impuras, e pede para que Abraão pelo menos avise, mande um anjo avisar e falar para eles que se eles não mudar as atitudes dele, ia acontecer a mesma coisa. Abraão, porém, disse que tem os profetas, tem as pessoas de Deus para fazer isso. E aí ele insiste, dizendo que eles não vão escutar se não for uma coisa vinda diretamente ali do céu. Entendam, ele estava muito preocupado, que ele não queria o que acontecesse com os parentes dele, o que aconteceu com ele. Porém, em vida, esse homem rico não deu atenção a nada que importava, que realmente tinha valor para Deus, que no caso era ajudar esse Lázaro, que era um servo de Deus, e ajudar as pessoas e falar da palavra de Deus e tudo mais. O que eu venho trazer para vocês essa manhã é para vocês refletir sobre isso. Aonde estão os seus olhos? Em que estão os seus pensamentos? Será que estão em falar de Deus, em buscar Deus, em ver o irmão que está do seu lado? Será que está nisso ou está em coisas do mundo? Tem muitas pessoas que vivem pelas coisas do mundo, vive por bens materiais, vive por ego, vive por beleza pessoal. Tem gente que vive pela estética corporal, coloca tudo em primeiro lugar, ou seja, os olhos ficam nisso e esquecem que Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. Então Jesus contou essa história
para nos exemplificar isso e dizer: aonde estão os olhos de vocês? Observe que esse rico, quando foi para o inferno, viu que fez coisas erradas, mas já aí era tarde demais. Então, quem está escutando agora a palavra de Deus, eu peço que reflitam nisso. Observem como você tem buscado a Deus, feito atitudes que mostram que você é um cristão ou que você é uma pessoa de Deus. Não basta apenas você falar, mas você precisa ter atitudes também de cristão, começar um mover, um agir, para você observar e ter de Deus uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. Tem pessoas que só querem os benefícios e coisas extraordinárias, mas não voltam seus olhos a Deus. Será por que tem pessoas que buscam a Deus e conseguem os benefícios de Deus e tem pessoas que buscam e não conseguem? É exatamente isso que eu estou explicando. Então, onde estão os olhos dessas pessoas quando buscam a Deus? Amém? Fica para vocês essa reflexão que está em Lucas 16. Quem quiser ler a história lá e refletir junto. Peço para vocês buscar uma igreja para poder cada dia mais aprofundar na palavra de Deus e ler a Bíblia e começar, se quem não começou ainda, começar a partir de agora a voltar os olhos a Deus. O profeta, o rei Davi, o grande rei Davi, que era segundo o coração de Deus, falava: eleva meus olhos para onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem de Deus. E ele guardava a Deus no coração, não importa o que acontecia. Por isso ele foi o segundo coração de Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, no nome de Jesus.